Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e derivados. Vamos aqui para mais uma aula de hidráulica 2 dos condutos livres. Hoje para a gente falar um pouco sobre energia ou carga específica, aplicando esses conceitos de energia ou carga específica em transições nos canais, abordando também o conceito de ressalto hidráulico que aparece a partir dessas transições. Bom, então os conceitos de energia e escoamento crítico vistos anteriormente aqui na nossa unidade curricular, né, na nossa disciplina, em vídeos aqui do canal, em conjunto com os gráficos das curvas de lâmina d'água por energia específica para uma vazão unitária constante e lâmina d'água por vazão unitária para uma energia constante, vistos anteriormente, são utilizados aí para analisar o comportamento da linha d'água, né, da lâmina d'água de um canal, devido à presença de uma transição curta, como uma redução de largura ou uma elevação de nível de fundo, ou então a combinação desses dois efeitos, como veremos a seguir, né? Então, os conceitos ali de energia específica e escoamento crítico são importantes para o estudo dessas transições, e utilizaremos esses conceitos a partir de agora. Né? Então, o efeito da transição pode alterar o escoamento de várias formas, mudando até o regime de fluvial para torrencial ou o contrário, né? Inclusive gerando o aparecimento de um ressalto hidráulico. Foi assim que a nossa aula anterior foi finalizada, né? Nós vimos lá que para canais retangulares, né, à medida que você altera a vazão específica de um canal, né, a sua largura, você pode alterar o seu regime de escoamento, e em um canal, em uma transição, isso pode ocorrer o aparecimento desse fenômeno, né, do ressalto hidráulico. Bom, as aplicações aqui que trataremos serão feitas inicialmente com seções retangulares, assim como estamos fazendo desde o início do estudo da energia específica em canais, devido à simplicidade da compreensão do fenômeno e dos cálculos, podendo ser estendidas aí posteriormente a seções trapezoidais em momento oportuno, tendo aí o cálculo um pouco mais complexo, porém os conceitos são similares. As transições analisadas aqui vão ser curtas e de geometria suave, para que seja possível a gente desprezar as perdas de carga nessa transição, sendo a perda por aceleração também pequena, desprezível, né? Dado o fluxo convergente dessas transições, né, da água nas transições em canais. Bom, vamos falar inicialmente aqui sobre a redução da largura em um canal. Então, trataremos aqui basicamente de dois tipos: redução de largura e elevação de nível de fundo. Falando primeiro da redução de largura, né, considerando aí, como na figura apresentada, né, um canal que vai ter uma redução de seção B1 para B2 aqui, correto? Sem variação de nível de fundo, a vazão unitária na seção 2, podemos dizer, né, que a vazão unitária aqui na seção 2 é maior do que na seção 1, ou seja, tende a haver um aumento aqui da carga cinética, né? De forma análoga a um venturi, por exemplo, onde você reduz a seção para uma mesma vazão, você vai ter uma aceleração um pouco maior, correto? Vimos ali o conceito de vazão sobre base, que é a carga, a vazão unitária, né? Então a vazão unitária maior, a carga cinética um pouco maior, com essa redução de largura. Essa é a primeira observação que a gente pode fazer quando se tem esse tipo de transição. Agora vamos analisar aqui os gráficos de curvas de vazão específica no plano energia por lâmina d'água, né? Temos aqui traçadas várias curvas de vazão unitária, né, para essas condições de energia e lâmina d'água, e vamos analisar um pouco essas curvas aqui, falar sobre elas, né? Considerando o escoamento da seção 1 fluvial, né, considerando a seção 1 sendo fluvial o escoamento, supondo, né, que o escoamento aqui seja fluvial, a altura d'água compatível com a energia E1 aqui vai valer
Y1 acima da lâmina crítica, né? Conceito estudado anteriormente, escoamento fluvial, no ponto A aqui da curva da vazão específica Q1. A altura d'água na seção 2 é menor do que Y1, mas continua sendo maior do que YC, né? Aqui continua sendo fluvial o escoamento. Então, aqui a gente está analisando uma situação onde o regime de escoamento é mantido com a redução da largura, certo? Então aqui, ó, Y1 é maior do que Y2, porém os dois são maiores do que a lâmina d'água crítica. Essa é a observação que a gente pode fazer aqui das vazões unitárias, né, das curvas de vazão unitária em relação no plano EY, correto? Vamos agora pressupor que o escoamento é torrencial, está acontecendo devido à vazão, né, o escoamento é torrencial, está acontecendo nesse canal. Pelo gráfico, né, se a gente for verificar o escoamento torrencial, a gente vai ter que a lâmina d'água 1 ela é inferior à crítica, o escoamento é torrencial, e a lâmina d'água 2 também inferior à crítica, porém superior à lâmina d'água 1. Notem que aqui, ao contrário do escoamento fluvial, de 1 para 2 há uma elevação da lâmina d'água, né? No escoamento fluvial, o que nós vimos foi a lâmina d'água baixando de 1 para 2. E aqui ela aumentou, né? Essa é a síntese da observação desses gráficos, né? A altura d'água ela vai diminuir se o escoamento a montante for fluvial e crescer, né? Se for torrencial, sem haver aí, em cada caso, mudança de regime para esta largura determinada. Tranquilo? Se essa largura da seção 2 for reduzida ainda mais, um pouco mais, aumentando aí a vazão unitária, até que a reta da energia tangencie a curva de energia específica desenhada aí para a vazão QC2, a altura d'água nessa seção será a altura crítica, independente do tipo de escoamento na seção 1. Então existe aqui, né, uma determinada largura, um determinado nível de redução que irá fazer com que o escoamento atinja o seu ponto crítico, né? Então a altura d'água na transição será a crítica, né? Vamos supor, se em 1 for fluvial, aqui eu teria uma altura d'água maior, chegou na transição ela vai reduzir para crítica. Se for torrencial, antes da transição vai estar aqui abaixo da crítica, ela vai subir para crítica. Se eu reduzir ainda mais essa energia, aí a gente vai ter o fenômeno do ressalto que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? Estou dando spoiler da sequência dos slides. Vamos lá. Então a situação exposta ali, né, da energia crítica na seção é uma situação limite, né, onde a energia disponível em 1 ainda é suficiente para veicular a vazão. Se a gente reduzir ainda mais essa largura, a reta da energia constante não cortará a curva da energia desenhada para a vazão unitária Q2 maior do que QC2. Portanto, não há solução matemática para o problema físico nas condições iniciais de montante. Olha que legal. Aqui no caso, a curva ela está extrapolando aqui, né, a vazão, a energia necessária para que o escoamento se processe. Seria isso, né? Então, o que acontece? Nesse caso, né, supondo que o escoamento em 1 seja fluvial, as perturbações geradas aí, né, pela transição vão se propagar a montante e a altura d'água irá se ajustar a essa perturbação. Em outras palavras, né, haverá alterações aí nas condições de montante pelo aparecimento de uma curva de remanso com a altura d'água na seção 1 aumentando para o valor mais. O que vai acontecer, né? A gente vai visualizar isso. Estamos sem um vídeo no nosso laboratório, numa calha escoando aqui, mas vamos tentar entender. Eu tenho o escoamento acontecendo, vamos supor aqui, na lâmina d'água fluvial, né?
Chegou na transição, a largura é menor do que aquela largura limite que chega aqui no ponto crítico, né? Ela está para cá. Então, o que vai acontecer? A lâmina d'água em 1 vai subir, como se a água retornasse um pouco, né? E isso a gente chama de curva de remanso, né? Ele vai encontrar uma largura tamanha que a energia não vai... uma redução que é suficiente para que a energia disponível não seja suficiente para veicular a vazão. Então a água dá o quê? Um retorno, né? A água ocorre ali um pequeno retorno de água, uma curva de remanso, até que atinja, né? Sobe um pouco mais a energia e atinge a energia necessária para veicular a vazão unitária Q2, que aí vai ser maior do que a crítica, condizente com a largura da seção que foi reduzida, né? Então ele volta um pouco, né, a água, estabiliza e aí ele segue com o escoamento, né? Então altera-se a condição de montante, né? Então nessa situação o escoamento passa de fluvial a montante para a montante da transição, para crítico na transição e na sequência para torrencial, retornando aí a fluvial através de um ressalto hidráulico se a jusante o canal for de fraca declividade. Visualizando isso, para tentar elucidar um pouco as palavras, né? A gente tem aqui um canal, né? Chegou na transição, a redução é menor do que a crítica ali para aquela vazão, né? Eu vou ter o quê? Uma curva de remanso, no caso do escoamento fluvial. Tem uma curva de remanso, isso se estabiliza e ocorre o escoamento aqui, ó, de fluvial para crítico, vem torrencial e após a transição eu tenho um retorno para fluvial por meio do aparecimento de um ressalto hidráulico. É isso que acontece aqui nessa transição. No caso dessa figura, né, que foi exposta em uma aula anterior nossa primeira aula, né, de classificação de regimes de escoamento, a gente tem aqui um obstáculo, né, uma elevação de nível de fundo, mas é o mesmo efeito causado por uma redução muito brusca. Nós vamos ver isso mais a seguir também. Tranquilo, pessoal? Então, é isso que ocorre quando eu reduzo muito a seção ao ponto que atinge-se um escoamento, atinge ali uma largura inferior à crítica e a energia disponível não é suficiente para atravessar aquela transição, né? É basicamente isso, né? Sem que o escoamento a montante seja alterado, beleza? Então, basicamente, esses são aqui os conceitos, né, dessa transição de redução. Agregando aqui, né, mais algumas observações, diante do que a gente falou até agora, né, a gente pode concluir que a condição limite de largura de um canal para que o escoamento aconteça sem alteração das condições a montante é que o escoamento na seção 2 seja crítico e não haja, então, a elevação da linha d'água montante, não aconteça aquele remanso, né? Então eu tenho ali que ter um escoamento crítico, né? Pelo menos, né? Ou uma largura que mantenha o regime de escoamento ou seja ali crítico. Se eu reduzir mais, eu vou ter uma alteração do regime de escoamento e vai elevar a linha d'água montante, aparecer aquela curva de remanso e aquele esqueminha que a gente viu, né, na figura anterior. Se o escoamento na seção 1 for torrencial, então aqui vamos avançar um pouco mais, né, e essa largura em 2 for menor do que a limite, aí vai haver a formação de um ressalto a montante da transição, né? Então aí já não ocorre aquela curva de remanso que nós vimos no caso do escoamento fluvial, né? Aqui ele já vai aparecer o ressalto a montante da transição e a perda de energia que ocorre no ressalto torna impossível analisar o problema usando somente os diagramas de energia específica, esses diagramas que nós estamos vendo aqui, né? De energia específica para várias vazões unitárias, né? Então o que vai acontecer vai ser isso, né? Eu vou ter aqui, ó, uma lâmina d'água torrencial, encontra a transição, né? A redução de largura, eu vou ter uma transição para um escoamento fluvial com o aparecimento de um
ressalto hidráulico, né? Eu vou disponibilizar para vocês algumas sugestões de vídeos públicos para que a gente visualize esses fenômenos, né? Por meio da demonstração, né, de uma calha laboratorial. Tranquilo, pessoal? É o que dá para se fazer no momento, né? Mas vamos lá. Esses são os conceitos, né, de transição em canal por redução de largura, e eles podem ser utilizados, né, na prática da engenharia civil de algumas formas. Trago aqui uma delas. Esses efeitos, né, dessas reduções levou ao desenvolvimento, por exemplo, de estruturas medidoras de vazão, qual nós podemos destacar aí a calha partial, né, utilizada em estações de tratamento de água e esgoto, né, é uma calha utilizada para se gerar um ressalto hidráulico, e a calha Venturi, utilizada também em sistemas de irrigação. Basicamente as duas aqui, a despeito da nomenclatura diferente, têm o mesmo princípio, né, uma garganta, um Venturi, uma redução de seção, para que ocorra um fenômeno com a linha d'água, né, ou simplesmente a sua redução para a posterior elevação, ou, no caso aqui de uma calha de onda estacionária, né, uma redução com aparecimento de um ressalto, né? Então aqui eu tenho a transição, né, de fluvial para torrencial, ressalto, fluvial, né? Parecido com o que nós vimos anteriormente, né? No caso aqui, pessoal, basicamente ambas possuem essa garganta, de modo a gerar essas mudanças de nível, e a partir da equação da energia é possível gerar uma equação para se calcular a vazão, né, a partir dessas diferenças de cotas, né, e de larguras disponíveis ali, que podem ser medidas fisicamente, né. Então, considerando aí um coeficiente de correção, CD, né, das velocidades, um coeficiente de descarga, podemos chamar assim, que usual 0,97, segundo o livro do Rodrigo de Melo Porto, nós temos essa equação aqui, né? Então, eu sabendo, medindo as lâminas d'água e tendo as larguras de base, eu consigo calcular essa vazão, né? Essa equação é de uso prático aqui para situações onde o regime é fluvial na entrada e na saída, né? A equação pode ainda ser adaptada para uma situação de onda estacionária, quando há o ressalto hidráulico na saída, devido à mudança de fluvial para torrencial ali na garganta da calha, né? Onde, desprezando as perdas de calha, por ser uma transição de carga, né, por ser uma transição pequena, pode-se reescrever a fórmula dessa maneira aqui, ó, vazão em função da base em 2 e da lâmina d'água em 1. Temos a dedução dessa fórmula no livro, né, para que vocês possam posteriormente apreciar com carinho. E assim, medindo-se então a altura d'água imediatamente a montante da seção contraída, de largura B2, a gente consegue calcular a vazão. Olha que interessante, né? Com duas medidas ali eu já consigo determinar a vazão na calha a partir dos conceitos de energia ou carga específica, né? Bom, pessoal, então para a gente tentar praticar um pouquinho esses conceitos aqui de redução de largura, vamos fazer um exemplo numérico aqui, né, de aplicação desses conceitos. Um canal retangular aí com 3 metros de largura, dadas rugosidade e declividade, transporta em regime permanente uniforme uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo. Em uma determinada seção, ocorrerá uma redução suave para 2,4 metros de largura. Assim, a altura d'água nessa seção, né? Qual será a altura d'água nessa seção? Perguntas. Então, qual deveria ser a largura da seção contraída para que o escoamento seja crítico, sem alteração das condições do escoamento a montante? Vamos desprezar as perdas na transição. Então, aqui temos duas verificações a se fazer, né? Determinar a lâmina d'água na seção contraída, essa é a intenção, e verificar, né, qual é a largura de seção contraída para que o escoamento seja crítico e, portanto, não haja alteração das condições a montante, né?
Bom, solução. Primeiramente aqui a gente pode calcular, né, a altura d'água na seção a montante, né, imediatamente antes da redução. Porque com a altura d'água antes da redução a gente consegue saber a energia disponível nesse canal, né? Eu sabendo a energia disponível, a montante, eu posso fazer uma comparação com a energia na seção contraída, né, a energia crítica, para poder verificar se esse escoamento vai ser alterado ou não, correto? Uma vez que eu sei a condição para que ele não seja alterado, que é que ocorra o escoamento crítico. Então, inicialmente aqui vamos calcular a lâmina d'água por meio do coeficiente K2, com o uso da tabela 8.3 do livro do Rodrigo de Melo Porto, né? Que nós já utilizamos em vídeos anteriores aqui no canal e em nossa unidade curricular de Hidráulica 2, né? Então, calculamos o K2, uma vez que sabemos rugosidade, vazão, largura de base e declividade, certo? É possível calcular a linha d'água nesse canal, né? Entro aqui com a rugosidade, vazão, base, declividade, acho um K2. Com um K2 na tabela eu encontro uma relação lâmina d'água por base e acho aqui a lâmina d'água desse canal, 1,26 aqui no caso, né? Assim a gente pode determinar o regime de escoamento aí, né, pelo número de Froude. Eu posso aí classificar, né, para a gente ver se é torrencial ou fluvial, né? Então eu utilizando aqui a fórmula de Froude, né, velocidade sobre raiz de g vezes y. Poderia também usar aquela fórmula em função da vazão unitária? Poderia. Poderia também calcular a lâmina crítica para comparar aqui com a lâmina d'água? Também poderia. São várias formas da gente fazer a mesma coisa, né? Vimos todos esses conceitos aqui ao longo da unidade. Mas aqui calculamos com o número de Froude tradicionalzão, vamos dizer assim, né? Então aqui velocidade é vazão sobre a área, né, da seção retangular, 3, que é a largura de fundo vezes y. E aqui os dados, né, gravidade y. Tem aqui o Froude 0,45, menor do que 1, portanto o escoamento é fluvial, né? Nós lembramos lá que menor que 1 é fluvial, maior que 1 torrencial. 1 é crítico, né? Pela conservação da energia específica entre uma seção e outra, nós temos o que segue, né? Vou calcular aqui a energia em 1, certo? Que deu 1,39, e a energia em 2 nós ainda não sabemos, né? Temos aqui em função de Y2, né? Porém, em 1 eu sei qual que é essa energia, e ela deve ser mantida, uma vez que eu estou desprezando ali, né, as perdas de carga, correto? Encontramos a energia específica em 1, então, e em 2 sabemos a equação em função de Y2. Vamos resolver isso mais adiante, essa encrenca aqui. Deixar vocês pensando enquanto a gente vai resolvendo, né, como que eu resolvo esse encrenca aqui. Nós já abordamos em outro vídeo, né? Na seção 2, podemos interpretar que, para que o escoamento ocorra sem alterar as condições de montante, é necessário que a energia na seção seja, no mínimo, a energia crítica EC2, que pode ser determinada a partir da lâmina d'água crítica 2, né? Eu posso calcular esses parâmetros. Então, vamos lá. A altura d'água crítica na seção 2, em função da vazão específica, né, é igual a 0,86. E a energia crítica na seção 2 é 1,29, certo? Eu consigo verificar, agora eu consigo comparar com a energia 1. A energia em 1 é 1,39. Como eu sei que ela vai ser mantida e ela é superior à energia crítica, o escoamento vai se manter fluvial, né? Se eu tivesse aqui uma energia crítica superior a E1, por exemplo, eu sei que eu não tenho energia suficiente para passar por essa transição sem que ocorra aquela curva de remanso comentada anteriormente, né? Sem que ocorra aquela alteração do escoamento a montante, né? Aqui não. A gente verificou que como a energia é maior do que a crítica na seção, eu posso deduzir aqui, né, que o escoamento vai continuar sendo o mesmo que estava acontecendo, que era fluvial, que nós determinamos, né?
Então, a equação da energia em 2 pode ser resolvida por tentativa e erro ou como recurso prático, voltando, né, na equação da energia em 2, podemos utilizar o recurso prático do gráfico de alturas alternadas em canais, figura 10.6 do livro do Rodrigo Porto, a partir do que segue, né? Nós podemos utilizar aí a relação energia por lâmina d'água crítica para a seção 2, né? Então aqui eu tenho a energia 1,39 dividido pela lâmina crítica dá 1,61, né? Consultando o gráfico, esse adimensional, vou entrar com ele aqui, né? E vou encontrar para o regime fluvial, né, uma relação Y por YC, né? Logo eu consigo resolver uma das questões colocadas para nós lá no problema, né? Calcular aqui, ó, né, a lâmina d'água em 2. Eu acho Y2 por YC é igual a 1,35. Como eu tenho, né, o YC, eu acho aqui Y2 igual a 1,16 metros. Bom, pessoal, então, indo para a reta final, né, logo a gente consegue notar que houve aí um abaixamento da linha d'água na seção 2 em relação à seção 1, de 0,10 metros, né? Então, ou 10 centímetros, em Y1 nós tínhamos 1,26 e em Y2 nós tínhamos 1,16. Como escoamento fluvial, isso era previsto ocorrer esse abaixamento, né? Por meio desse efeito da redução de largura. E por fim, para a gente finalizar a resolução do problema, né, vamos determinar a largura limite dessa seção para que o escoamento a montante não seja alterado, ou seja, não apareça aquela curva de remanso, porque a seção é menor do que a crítica, né, a redução é menor do que a redução crítica, correto? Para que isso ocorra, a condição é que a energia em 1, que é igual a 1,39, seja igual à energia crítica em 2, né, ou seja, a energia em 2 tem que ser pelo menos a energia em 1, né? Se ela for maior do que isso, aí nós vamos ter a situação da curva de remanso, que a energia em 1 não vai ser suficiente para passar pela transição. É mais ou menos isso, né? Ou é isso. Então, a gente trocando isso em números, né, nós temos que a energia crítica em 2 é igual à energia em 1, né, que é 1,39. Fazendo isso, né, essa equação, nós temos aqui que a lâmina d'água crítica em 2 é igual a 0,93. Nós encontramos aqui a lâmina crítica em 2 por meio dessa equação, né? E usando a equação da lâmina crítica, nós conseguimos encontrar a vazão crítica em 2. A vazão unitária crítica, né, que é função da largura da base, né? Uma vez que a vazão unitária é vazão sobre a largura de base, né? Então, com a equação da continuidade, ó, né, tenho que 6 metros cúbicos é igual a Q1 vezes B1, que é igual a QC2 vezes BC2, né? Então, para essa vazão crítica, vazão unitária crítica, com essa vazão, né, eu tenho que BC2 é igual a 2,14 metros. Então, eu encontrei a largura limite, né, para que seja conduzida essa vazão nesse canal, né? Se eu reduzir mais do que isso, sem alterar as condições a montante, né? Se eu reduzir mais do que isso, aí eu vou ter alteração das condições a montante. Então, a gente pode notar que, caso o canal seja contraído com um valor menor do que esse, 2,14, a energia em 1 não será suficiente e o escoamento a montante vai ser alterado, aparecendo a curva de remanso. Nesse caso, o escoamento irá de fluvial em 1 para crítico na seção contraída e na sequência a torrencial, voltando a fluvial após a transição por meio de um ressalto hidráulico, né? Uma vez que o canal é de fraca declividade, né? O escoamento é fluvial. Então, esse é o resumo da ópera, né? Essas sínteses dessas observações a gente mostrou por meio de uma figura anteriormente, né? Que é quando há ou essa redução de largura ou elevação de nível de fundo, que é o que veremos mais a seguir. Tranquilo, pessoal? Então, em um próximo vídeo, a gente vai tratar aí sobre a elevação de nível de fundo. Agradeço a atenção de vocês até o momento, espero que eu tenha conseguido elucidar os conceitos. Fico à disposição
e um grande abraço a todos.